A história de 4 membros de uma família brutalmente assassinados e dos 2 criminosos executados 5 anos depois. Um clássico contemporâneo até hoje reconhecido como uma das mais arrasadoras reflexões sobre a violência americana. Você é um homem de paixões extremas, um homem faminto sem certeza de onde está seu apetite. Um homem profundamente frustrado tentando projetar sua individualidade num quadro de conformismo profundo. Você existe num meio mundo suspenso entre 2 superestruturas, uma das quais é a autoexpressão e outra, a autodestruição. Você é forte, mas existe um defeito na sua força, e a menos que você aprenda a controlá-lo, esse defeito acabará ficando mais forte que sua força e o derrotando. A Sangue Frio, de Truman Capote. Você está inscrito no canal? Se estiver, verifique se continua. Se não estiver, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Truman Capote, ou Truman Capote, cujo nome de nascimento era Truman Staples Parsons, nasceu em 1924 em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele foi um escritor, roteirista, dramaturgo e jornalista norte-americano, conhecido como pioneiro do jornalismo literário. Pioneiro com este livro aqui. Capote passou parte da sua infância na casa de parentes no Alabama após a separação de seus pais. Quando sua mãe se casou novamente com o industrial cubano Joseph Garcia Capote, Truman adotou o sobrenome do padrasto e mudou-se para Nova York. Ele começou a sua carreira em 1940 como colunista social da revista The New Yorker e a partir de 1943 começou a publicar suas primeiras histórias em outras revistas importantes. Seu primeiro livro, Outras Vozes, Outros Lugares, lançado em 1948, ficou na lista de mais vendidos do New York Times por 9 semanas. Mas ele vai ganhar fama internacional com a publicação de A Sangue Frio, em 1966, após 6 anos de minuciosa pesquisa. Esse livro reconstitui de forma documental o assassinato de uma família no Kansas e revolucionou a literatura ao criar, olha a importância deste livro aqui, o gênero de jornalismo literário. Outra obra de destaque de Capote foi Bonequinha de Luxo, que foi adaptado para o cinema em 1961. Truman Capote faleceu em Los Angeles em 1984. O processo de pesquisa e escrita desse livro foi bastante extenso e meticuloso. O Capote chegou ao Com, a cidadezinha, um mês após o crime, após ter lido uma notícia curta do caso no jornal The New York Times. Em 1959, Capote folheia o The New York Times. Seus olhos se detiveram sobre uma pequena nota de 2 parágrafos sobre como o senhor e a senhora Herbert Clutter, mais filho e filha, todos da cidade de Holcomb, no estado do Kansas, haviam sido brutalmente assassinados. Capote, segundo seu próprio relato, bolou que isso poderia dar um bom livro sobre crime e sobre um estado que desconhecia, o Kansas. Ele era cidade pequena mesmo, tá? Tinha 250 habitantes. Ele vai entrevistar familiares das vítimas e dos assassinos, recolher documentos oficiais, vai ler cartas, diários, vai ficar lá observando aquela gente. E ele chega ao ponto de assistir ao enforcamento dos criminosos, e toda essa pesquisa, essas entrevistas foram feitas junto com a sua amiga Harper Lee, a escritora do livro O Sol é para Todos. O autor se torna bastante próximo dos assassinos, principalmente do Perry Smith, um dos assassinos, e há teorias sobre isso, há teorias de que ele se envolveu com esse cara, porque o Capote era assumidamente homossexual. Mas isso são teorias, tá? Vou pegar outro trechinho aqui da introdução.
Capote passou ao todo 1 ano e meio no Kansas examinando aspectos da história e conversando com quem podia, principalmente os 2 meninos, como chamava os assassinos. Presos os 2 assassinos, conseguiu ter acesso a eles e, sem identificação, aos trejeitos psicológicos que aproximavam 2 homossexuais, se um que homossexual tivesse Perry Smith. A tese, como eu disse a respeito, acabou íntimo de Perry, ele também, pouco a pouco, mais que um anão como Capote. Com as informações coletadas, o Capote escreveu o que ele mesmo classifica como um romance sem ficção. O livro foi publicado inicialmente em 4 partes na revista The New Yorker, em 1963, batendo o recorde de venda da revista. Em janeiro de 1966, o romance é lançado então nesse formato aqui que a gente conhece. Ó, aqui está a fotografia da família que ele assassinou, que eles assassinaram, e os 2 assassinos aqui. Então este livro aqui é considerado o livro que fundou, né, o jornalismo literário, se não o que fundou o principal desse gênero, que combina objetividade factual e os recursos da narrativa de ficção. Então, como eu havia dito, essa cidade era muito pequena, era uma cidade de por volta de 250 habitantes, e vou falar para vocês, sem pretensão nenhuma. Estava dizendo aqui para Ana, a moça que edita meus vídeos, que todo domingo eu coloco um livro na minha pilha de leitura. E aí eu vou lendo. Então, em um desses domingos eu coloquei o A Sangue Frio e falei, não, vou ler um pouquinho aí por dia. Mas assim, eu resolvi ler um capítulo por dia. Em média eu leio 2 capítulos de cada livro por dia, mas resolvi ler um capítulo por dia. Mas, gente, eu fiquei assim, fascinado com a leitura deste livro. A escrita flui muito bem, ele é muito bem escrito, ele é muito bom. E só um capítulo não deu, né? Acabou que eu saí lendo todo o livro, fazendo minhas marcações aqui, minhas anotações, como vocês sabem, que acompanham o canal há mais tempo, eu anoto tudo dentro dos livros, vou riscando, anotando tudo. E eu fiquei assim, fascinado, porque ele não é um livro de ficção, né? Apesar do Capote chamar de romance de não ficção. Mas o Capote descreve muito bem, ele vai descrevendo toda a cidade, as pessoas, o ambiente. Então ele começa lá. Então ele começa o livro assim, ó, o primeiro capítulo chama Os Últimos a Vê-los com Vida. A cidade ficava nas planícies do oeste do Kansas, lá onde cresce o trigo, uma área isolada que mesmo os demais habitantes do Kansas consideram distantes. Ele vai descrevendo toda a cidade, todo o redor, toda a atividade econômica da cidade, as pessoas, o dia a dia dessas pessoas, o cotidiano. Ele descreve isso não só das figuras centrais, né, as vítimas e os assassinos, mas ele escreve também das pessoas que estão ao redor deles. Então é uma leitura fantástica. E assim, ele vai começar contando toda a rotina dessa família que foi assassinada, né? Que é mãe, pai e 2 filhos que moram ali na fazenda, mas acho que tem 2 irmãs que moram em outro lugar. Mas assim, essa rotina, ela te prende logo no primeiro capítulo. Você fica preso, principalmente aqui no começo, na primeira parte, na descrição do ambiente. Ele ambienta tudo muito bem. É a prova, né, da pesquisa profunda, apesar do Capote nem usar gravador para ouvir as pessoas, porque se intimidava, ele confiava bastante na memória dele. Mas é um livro bem desenvolvido, bem... Você fica interessado por aquela família. E depois ele vai cortar assim, as cenas de toda aquela ambientação da cidade para acompanhar também a vida, a família dos assassinos. Porque os assassinos vão matar então essas 4 pessoas. É uma forma muito cruel, um assassinato muito frio. E o motivo também me surpreendeu, eu ficava me pegando aqui, porque não joga logo de cara isso, né? A gente acompanha a primeira rotina da família, a rotina dos assassinos, que nem moram ali, moram bem longe dali, dos assassinos. Depois a gente acompanha essas rotinas, a gente fica se perguntando o que leva essas pessoas a cometerem esse crime.
E isso não é explicado logo de cara, até é explicado no último capítulo. E é tudo muito bom, muito bacana. E assim, essa jornada dos assassinos, as viagens que eles fazem, o que eles foram fazer ali, como que eles chegaram na cidade, como que eles planejaram esse crime, todas as suspeitas ao redor ali é muito escassa, pelo menos dentro da cidade. Porque a cidade é muito pequena, todo mundo se conhece. Então, começa-se e a gente vai acompanhando detalhadamente essa pesquisa para descobrir os assassinatos. E ele não se prende apenas à cidade. Como eu disse, esses bandidos viajam para vários lugares e o Capote vai acompanhando, vai descrevendo tudo isso. A gente vê a dificuldade que esses dois assassinos tinham. Eles são ex-presidiários, já tinham cometido outros crimes. O Capote vai falar aqui quais foram. Apesar de você saber, né, logo de cara assim que você pega o livro, está escrito aqui na capa, né, a história de 4 membros da família brutalmente assassinado e a condenação dos 2 criminosos. O que vai prender também muito aqui a leitura é a escrita do autor, mas mais do que isso, algo que não está explicado aqui. Qual que é o motivo? Como que essas pessoas que moravam tão longe, centenas, milhares de quilômetros daquela família, chegou até eles? De onde eles se conheciam? Como que isso aconteceu? É uma coisa impressionante. É muito bom esse livro. E mais do que toda a análise do ambiente, das vítimas, da descrição da vida das vítimas, da vida dos assassinos, é também uma descrição psicológica de toda essa situação, né? A mãe aqui tinha problemas, né, de humor, a mãe aqui da família. O pai, que era um homem muito bom, um homem muito meigo. Uma menina, meu Deus, que estava assim, noiva, não noiva, né, namorando, mas planejando futuros sonhos, né? O menino também, que para mim não tem uma participação muito grande assim na descrição dele, mas mais na menina. Mas mesmo assim, uma família que estava tudo bem, né? Não tinha por que acontecer isso com eles. E é estranho você acompanhar o começo dessa história, porque não parece que vai acontecer tudo isso. E acontece, e a pergunta por quê? Outro ponto também é o psicológico desses 2 assassinos. As coisas que eles fizeram, como que um manipula o outro, as conversas que eles têm. Vai ter até uma cena em que eles vão dar carona para pessoas na estrada aqui e para cometer atrocidade, sabe? Essa busca desenfreada deles por ascensão financeira, né? Por dinheiro. Mas assim, interessante, muito bom esse livro, excelente. Tem vários vídeos aqui no YouTube sobre mais detalhes da história, mas eu achei fantástico. Não conhecia essa escrita, não conhecia esse escritor, só ouvia falar sempre desse A Sangue Frio e resolvi buscar e começar a leitura por isso aqui. E vou te falar, se esse aqui é o pai de todos os romances de não ficção, né, jornalísticos, a fundação foi muito bem firmada, porque é um livro sensacional. Livro sensacional. E a gente vai ter aqui então, como eu estava dizendo, o retrato da natureza humana e da sociedade. Como que as pessoas, as autoridades recebem toda essa violência, como eles vão agir numa cidade minúscula como aquela. O Capote nos apresenta, né, como eu disse, os fatos, mas ele também explora as motivações e o contexto por trás desses crimes. Apresenta então os assassinos como o que é difícil a gente aceitar de um assassino, mas ele é. O Capote nos apresenta os assassinos como seres humanos, complexos, como todas as outras pessoas. Ele não justifica e nem minimiza os atos horrorosos cometidos por ele, mas ele nos faz lembrar que aquelas pessoas também são humanos. O livro é amplamente, né, como eu já disse, reconhecido como uma obra-prima do jornalismo literário, está muito bem fundado. Se todo livro de jornalismo literário tivesse essa qualidade, seria um gênero mais fantástico do que já é. Livro sensacional. Como eu disse, o livro é amplamente reconhecido. No entanto, algumas pessoas criticaram o livro por não seguir à risca a veracidade factual exigida por um jornalista, mas eu acho que tá tudo bem, né? O Capote está perdoado por isso aqui, porque o trabalho é excelente. Livro sensacional.
Apesar disso, dessas críticas, o Capote sabe mesclar como ninguém jornalismo e literatura e merece todos os nossos elogios. E essa obra é realmente um marco e que mudou a forma das histórias de não ficção, a forma como se conta essas histórias. Fica a dica deste fortíssimo e maravilhoso livro. É um livro que com certeza, meu amigo, fique tranquilo que apesar das suas mais de 400 páginas, você vai lê-lo de uma tacada. Não digo num dia só, comigo não aconteceu isso. Eu demorei uns 3 dias para ler esse livro aqui, mas mesmo assim é impressionante a escrita do Capote. Ele é maravilhoso, já entrou aí por hall de um dos meus autores preferidos. É muito bom mesmo, viu? Tá, parabéns o Capote aí. Tá, parabéns o Capote aí. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Fica a dica deste livro maravilhoso chamado A Sangue Frio, do Truman Capote. E até os próximos vídeos do canal. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.